Irmãos, boa noite, graça e paz de Cristo. Como os irmãos já sabem, nós já estamos de volta em Casa Branca, chegamos bem, graças a Deus, mas infelizmente não estamos podendo nos reunir, não tivemos hoje a nossa reunião de oração, mas eu não queria deixar passar este dia e gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos e nos estimular a oração. Estamos em dias de crise, em dias difíceis e devemos manter-nos perante o Senhor. Eu gostaria de compartilhar da minha devocional no Salmo 89, que tem um título aí, Poema do Israelita Etan. A Bíblia não dá detalhes acerca desse homem, nem sobre em qual período ele viveu, mas o Salmo mostra que ele passou por uma situação de crise, ele e a nação. E nessa crise ele buscou a Deus, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Apesar de que o Salmo começa como um hino de louvor a Deus, de exaltação ao Senhor pela sua fidelidade à sua aliança estabelecida com o seu povo e de modo mais específico com o seu ungido, o seu escolhido para se assentar no trono de Israel, que foi Davi. Ele diz o seguinte nos 4 primeiros versos: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. O salmista exalta a Deus pela sua fidelidade. Deus é fiel. Deus estabeleceu uma aliança com a sua igreja e ele é fiel a essa aliança. Deus estabeleceu uma aliança com a sua igreja, colocando sobre ela o seu rei ungido, a quem Davi representa, que é o próprio Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Davi veio como antecipação de Jesus. O seu ministério, o ministério de Davi, foi messiânico. Ele é estabelecido como um ungido de Deus para reinar sobre o povo de Deus, para que Deus traga paz e bênçãos em abundância e sem fim sobre o seu povo. Essas promessas se cumprem em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Deus é fiel a Jesus Cristo. O Pai é fiel ao Filho e, através do Filho, a nós, o seu povo. Portanto, é assim que nós devemos nos apresentar perante o Senhor quando passarmos por crises, por lutas, lembrando da fidelidade de Deus. Porém, a dor, a angústia do salmista era tamanha a ponto de ele achar ou considerar como se Deus houvesse esquecido a sua fidelidade, a sua aliança. A partir do verso 38, ele apresenta o seu lamento. Ele diz o seguinte: Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Irmãos, às vezes as lutas são tão tremendas, tão grandiosas, que parece para nós que Deus se esqueceu de nós, que é como se Deus tivesse se esquecido de ser fiel, abandonado a sua aliança. Mas isso não é a verdade, irmãos. Essa é a impressão que nós muitas vezes temos. E o salmista aqui está sendo honesto, sincero em apresentar o seu lamento. Mas ainda assim, ele encerra o salmo com a mesma nota de esperança com a qual ele começou e se delongou pela maior parte do salmo. Olha como ele diz no verso 52, o último versículo: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Irmãos, Cristo está no trono. Ele é um rei ungido e fiel estabelecido por Deus Pai. Nós estamos passando por dias difíceis. Você pode estar enfrentando lutas pessoais, além dessa que o mundo todo está enfrentando. Mas Deus é fiel e o seu Filho está no trono. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Portanto, clamemos a Deus pela nossa vida, clamemos a Deus pela nossa família, pela nossa igreja, clamemos pela igreja do Senhor,
espalhada pela terra, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas demais nações. Dias tão difíceis, dias de insegurança, de incerteza, de desespero. Mas nós somos o povo que Deus escolheu para abençoar e para ser fiel em Jesus Cristo. Nós temos esperança, irmãos. Nós não precisamos nos desesperar. Nós não devemos. Nós devemos ir ao Senhor. Ainda que você se sinta como se o Senhor tivesse te abandonado, você deve ir ao Senhor e se apresentar perante Ele, com base nas suas promessas declaradas em sua palavra, que é o que Etan fez aqui. Clamemos a Deus, irmãos. Clamemos a Deus para que Ele também nos dê oportunidade de sermos bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos dê uma ótima noite de sono, um ótimo restante de semana e que nos faça os seus luzeiros perante um mundo que clama no desespero e na escuridão. Deus vos abençoe, irmãos.